Boa tarde a todos. Para o cumprimento das exigências legais, a sessão será gravada para ser disponibilizada no site do município e no canal do YouTube. Então, hoje, dia 20 de agosto, às 14 horas, queremos dar início à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Convidado toda a comunidade a participar da audiência pública através da Secretaria da Fazenda para discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, estabelecidas para o município de Videira em cumprimento ao estabelecido no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os microfones devem permanecer desligados para não dificultar o áudio da reunião e não dar interferência. Ainda queremos ressaltar que as pessoas que tiverem alguma pergunta se identifiquem e constam em qual bairro residem. As perguntas, elas podem ser feitas a qualquer momento e ao final da apresentação será dadas respostas, ressaltando que elas devem ser feitas pelo chat. Neste momento, nós passamos a palavra ao secretário da Fazenda e Administração, Gentil Gaedski. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los e agradecer pela participação da nossa conferência hoje, onde estaremos tratando Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, para que efetivamente participem hoje da elaboração dessa lei de diretrizes orçamentárias do município de Videira para o ano 2021. Ela tem como o princípio constitucional que a gente precisa fazer a audiência antes do encaminhamento desse projeto para a Câmara de Vereadores, até o final do mês de agosto. A gente gostaria de agradecer, então, a participação de todos que estão participando nessa webconferência aí agora nessa tarde. Ela tem o princípio de a gente ter que fazer as audiências públicas normalmente presenciais, mas esse ano, dado ao problema da pandemia que nós temos aí no mundo e no país, aí nós tivemos que optar por essa ferramenta tecnológica aí, que é exatamente essa nossa webconferência. O que trata exatamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela trata exatamente de todo um cenário de receitas que o município deverá ter no ano de 2021, sejam elas de receitas por transferências da União, sejam elas de receitas de transferências do Estado, sejam elas de receitas próprias oriundas do próprio município, de acordo com os preceitos legais, e também o direcionamento, o encaminhamento, aonde que vai ser aplicado esses recursos no próximo ano. Com certeza, é um cenário nada fácil para ser construído, esse cenário de 2021, visto que o município, ele arrecada em função da atividade econômica que o país tem, que o município tem, que os estados têm. Nós sabemos que tem muitas atividades econômicas que estão paralisadas desde março e outras estão andando muito lentamente ou com muito baixa efetividade. E aí desenhar um cenário para 2021 dentro de um quadro desse não é muito fácil. Mas, com certeza, existe uma série de conceitos que nós adotamos aí, tecnicamente, no desenho exatamente da proposta que a gente vai apresentar agora na sequência, das receitas que o município deve oferir, ou ao menos se estima oferir para o ano de 2021. Eu vou passar a palavra agora na sequência para o nosso secretário adjunto de Fazenda e de Controle, o Luiz Bondix, e ele daí fará uma apresentação formal aí a todos aí. Como já falamos inicialmente, a Ediane já colocou no protocolo, as perguntas poderão ser
efetuadas via chat. Procuraremos responder todas elas no final aí, ok? Muito obrigado por enquanto e passo a palavra para o Luiz Bondix. Obrigado, seu Gentil. Boa tarde a todos. Nós vamos compartilhar a tela com os senhores com a apresentação de hoje, trazendo os conceitos e os dados da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, só compartilhar aqui a tela. Está aparecendo? Tenta compartilhar de novo. Apareceu tela cheia? Sim. Bom, então nós faremos a apresentação agora, apresentação e discussão sobre as metas para a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021. A base legal que fundamenta essa apresentação, a própria Constituição Federal, a Lei Federal 4.320 de 64, a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também a Lei Orgânica do Município, e, além disso, nós temos sempre as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria de Tesouro Nacional. A LDO, ela é prevista no artigo 165, no inciso 2º da Constituição Federal. A LDO é o elo entre o Plano Plurianual, o famoso PPA, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Principal função da LDO: selecionar, dentre as ações previstas no PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. Então, a função, ou esses instrumentos utilizados enquanto plano de ação e para as políticas públicas, envolve o PPA, que é a questão do planejar, a LDO, que está sendo discutida agora, que é para orientar, e depois nós temos a LOA, onde ocorre a apresentação da execução daquilo que foi realmente planejado através dos instrumentos. Essa Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela tem comunicação direta, tanto com o PPA quanto com a LOA. Tudo precisa estar em consonância. Os objetivos da LDO: estabelecer as diretrizes, metas e prioridades da administração, orientar a elaboração da proposta orçamentária e compatibilizar as políticas, objetivos e metas estabelecidas no PPA. O que a LDO apresenta? O equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenhos, avaliação dos resultados e as condições para transferências de recursos para o setor privado. Contém, nos anexos das metas fiscais, estão estabelecidos as metas anuais para receitas e despesas, resultado nominal e primário, montante da dívida pública para o exercício a que se referirem, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, evolução do patrimônio líquido, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos, e o demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia de receita, que a gente tem também nesta situação. A título de informação, então, nos solicitado a apresentação de como foi o exercício anterior, ou seja, 2019. O que nós tínhamos previsto era um montante de R$ 214.295.604,
de arrecadação prevista para o ano de 2019. Com o fechamento do exercício, nós atingimos aí 251.413.259, um acréscimo de 17,33%. E aqui estão sendo destacados onde ocorreu esta variação. Há de se frisar que o ano 2019 ele foi muito interessante nesses diversos aspectos, enquanto a arrecadação, vejam que, basicamente, todas as operações, todas as receitas, elas estiveram acima, inclusive tinha uma situação de uma possível operação de crédito que não foi necessário realizar também em relação a isso. Então, nós tivemos um comportamento, em 2019, 17,32% acima do que havia sido previsto. Já na questão das despesas do ano de 2019, separados, então, por categorias, despesas correntes, despesas de capital e reservas, nós tínhamos a previsão, então, considerando o equilíbrio entre receitas e despesas, da mesma forma, o montante de despesas estimados aí, fixados aí em 214.295.604. Com toda a movimentação que houve, com as aplicações dos recursos disponíveis também, nós totalizamos o ano 2019 com um montante de 226.537.068, e são valores que foram empenhados no ano 2019, sendo uma oscilação de 5,71% acima, mas muito compensado, gerando um superávit, então, em relação ao que nós tivemos o comportamento das receitas. A partir disso, da análise do cenário, das perspectivas que nós temos, aquilo que o senhor Gentil falou, comentou antes também, essa nova realidade que a economia do país, do mundo está vivendo, nós fizemos a programação, a estimativa agora das receitas para o exercício 2021. Então, a proposta que a LDO está apresentando, ela estaria considerando para o ano 2021 um total de 246.859.413, sendo que a receita tributária contribuindo com 38.921.770, a receita de contribuições 11.952.000, receita patrimonial 25.432.690, receita de serviços 15.412.850, transferências correntes 124.990.537, outras receitas correntes 4.580.126.000, receita intraorçamentária no montante de 20.582.720, isto para as receitas correntes. Receitas de capital, fixado aí uma questão de operações de crédito de 3.124.800, alienação de bens 105.680, amortização de empréstimos 41.200, transferências de capital 1.715.000, totalizando 246.859.413. E a distribuição desse montante, então, também levando em conta despesas correntes, despesas de capital e as reservas que a gente precisa manter estimados, despesas correntes. A conta pessoal e encargos sociais, um valor de 113.018.034, juros e encargos da dívida, 1.900.000, outras despesas correntes, 83.509.175. Enquanto despesas de capital, que totalizam R$ 27.420.204, o investimento direto, R$ 26.820.204, amortização de dívidas, 600.000, e reservas, tanto a reserva do Fundo de Previdência, no valor de 20.762.000, e da reserva de contingência de 250.000, que equivale quase a 1%, então, do orçado,
como a lei determina, totalizando R$ 246.859.413. Estes valores, eles são colocados também em função de funções do governo que nós temos aí, essa distribuição sendo colocada. Então, os R$ 246.859.413, eles são destinados basicamente legislativo, R$ 2.232.710, as despesas que agregam administração, R$ 22.286.186, segurança pública, R$ 1.516.800, assistência social, R$ 5.150.759, previdência social, R$ 28.580.000, saúde, R$ 37.384.510, educação, R$ 53.284.818, cultura, R$ 2.252.500, direitos da cidadania, R$ 849.500, urbanismo, R$ 30.931.680, habitação, R$ 79.000, saneamento, R$ 16.109.600, gestão ambiental, R$ 150.000, ciência e tecnologia, R$ 105.000, agricultura, R$ 1.391.515, indústria, R$ 816.000, transportes, R$ 6.500.000, desporto e lazer, desporto e lazer, R$ 1.856.035, encargos especiais, R$ 14.270.800, e a reserva de contingência de R$ 21.012.000. Lembrando que esse somatório de valores aqui, eles envolvem tanto despesas correntes, quanto despesas de investimento, despesas de capitais, de encargos também que a gente tem aí, e também a reserva de contingência que, por lei, nós temos que manter fixado também, previsto nisso. Como foi dito, a LDO, ela faz a ligação entre o PPA e a LOA, do que tem. Então, todas as ações que podem receber recursos ou serem utilizadas, elas precisam existir essa descrição no PPA. E aí, a partir do PPA que nós temos no momento, para 2021, os recursos, né, serão utilizados em ampliações e consolidação na prestação de serviços, com unidades de saúde e ciência social, unidades escolares, fornecimento de água, incentivos municipais no desenvolvimento econômico de setores produtivos e na melhoria da infraestrutura, pavimentações de vias urbanas e rurais, mobilidade urbana, estruturas de esporte, lazer e cidadania, instalações físicas, unidades de atendimento. Então, estes são os valores apresentados, a proposta que a gente tem para a LDO, para o exercício 2021. Gentil, se o senhor quiser fazer alguma consideração após a apresentação, então. Bom, vocês viram aí, então nós temos, na verdade, um cenário aí, né, que nos aponta 246 milhões de receitas para o próximo ano e também a destinação desses 246 milhões de reais aí para o próximo ano. Vocês viram aí as diversas funções de governo que foram apresentadas. Não sei se tem alguma dúvida, alguma coisa, se alguém gostaria de fazer algum questionamento, o chat está aberto. Talvez uma consideração importante, deixa eu ver aqui, eu vi... Na verdade, essa colocação do Wilson aí, que os valores de previsão de despesa de saneamento e urbanismo, na verdade, saneamento, ele tem a questão, a receita da água aí, né, que é a receita da visão aí,
que até o Luiz apresentou aí, são 16 milhões de reais, que são as receitas da própria Visam. Então, ela tem esse propósito aí de trabalhar nessa forma aí. Não tem nenhum esgotamento sanitário ainda previsto, porque não temos nem projeto ainda, né, de implantação ainda do projeto de saneamento sanitário. Com relação ao urbanismo, exatamente, quer dizer, a gente fez um trabalho olhando os investimentos que são possíveis, baseado na receita que você tem, dentro daqueles 26 milhões de reais que estão previstos para investimentos. Tem mais uma pergunta ali, o Wilson está pedindo se a despesa da Previdência Social 09 significa algum percentual sobre as receitas? Não, ele não tem percentual sobre a receita. Isso aí, na verdade, é um custo da folha. Independente se a receita crescer ou subir, esse é o custo do funcionalismo, não tem nada a ver, não está atrelado à receita. Tanto é que, por exemplo, um exemplo só bem clássico para todo mundo entender. Nós chegamos no ano de 2019, nós chegamos a ter alguns meses com 39% da folha sobre receita. Como houve uma queda acentuada de receita esse ano, a nossa folha está em 43%. Ainda muito abaixo, digamos, do que é o limite legal aí, que é colocado aí para que as entidades públicas aí tomem ações mais drásticas aí no corte do funcionalismo. Mais alguma pergunta? Mais alguém tem alguma dúvida que gostaria de considerar neste momento? Talvez uma consideração que eu talvez gostaria de fazer, talvez não sei se todo mundo entendeu, por que o município tem, de repente, uma receita patrimonial. Não sei se está claro isso para todo mundo. Nós temos uma receita patrimonial aí de 25 milhões apontada. Na realidade, esse rendimento aí são mais de 23 milhões de reais, é uma expectativa de receita dos 250 milhões de reais, que é o saldo do regime próprio de previdência, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Videira, o INPREVID. Então, ele, na realidade, a Selic teve uma queda muito acentuada, né, recente, o senhor deve ter acompanhado isso, e, na realidade, vamos dizer assim, você tem que ter um equilíbrio do previdenciário. Caso não haja o equilíbrio previdenciário, quem efetivamente tem que bancar essa diferença, tanto é por isso que existe aí essas reservas de contingência aí que estão sendo colocadas aí para o regime previdenciário aí. Se houver déficit previdenciário, quem tem que arcar é o município. Não havendo mais nenhum questionamento, então, nós reforçamos que o vídeo estará disponível no site do município e no canal do YouTube. E finalizamos, então, a apresentação, não havendo mais nada, encerramos e desejamos um ótimo final de dia a todos. Muito obrigado pela presença. E agradecemos a presença. Obrigada, bom dia.